Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Boa tarde para quem entrou depois. Vitória, você deseja alguma coisa? Vitória Cristine, sua mão está levantada aí. Eu não sei mexer nesse aplicativo, não. Foi sem querer que eu levantei a mão. Beleza. Quem começa aí, pelo cronograma nosso aqui, seria a Jennifer. Começaria a apresentação. Bom, seria eu e
a Poliana, só fazendo uma introdução mesmo. Ah, tá. Então. Aí depois deixa eu ver aqui quem que é. Aí eu acho que depois é a Jennifer. Eu tô seguindo por aquilo que mandou lá no grupo. Jussara. Isso, é a Jennifer. Jussara. Depois o Rui. Oi. Antes de começar aí, deixa eu vender o meu peixe aqui pra rapaziada aí, a meninada. Pode falar. Pode, rapidinho. Pessoal, boa tarde aí pra todo mundo. Aqui quem tá falando é o Rui, seu professor de português. Todos aí conhecem o projeto Livro do Ano? Creio que sim, né? Não. Não? É um projeto que acontece na instituição, aliada com a nossa escola, onde os alunos escrevem redações e algumas delas, ou as melhores, elas são selecionadas e vão participar do livro do ano. Ou seja, elas vão ser publicadas. Entendi. Conhece? Conheço. Conhece? Ah, então tá bom. O que acontece? Esse projeto ele já está vindo por aí. Eu quero deixar vocês já de sobreaviso, já para dar aquele toquezinho, tá bom? Eu não tenho maiores informações ainda para passar para vocês, datas, número de palavras, esse tipo de coisa, mas o projeto já está vindo aí. E o que acontece? Ele faz parte dos 40% das atividades complementares, né? Ou seja, então elas têm que ser feitas. Elas valem pontos e elas servem também para validar a carga horária. Então, é obrigatório fazer. Na época devida, eu estou já avisando vocês que já está vindo aí. Aí, quando acontecer, a gente vai entrar mais em contato, os meios aí de se fazer a redação, dela ser enviada. Aí eu entrarei mais em contato, a gente vai dar maiores informações, tá bom? Obrigado aí. Só completando aí o que o Rui falou, vocês já devem estar trabalhando alguns temas aí com as professoras do reforço da instituição, né? E então, assim, manter, porque tanto a escola como a instituição aí com as professoras do reforço trabalham os temas. Então, vocês podem ir adiantando aí, trabalhando com elas, e qualquer dúvida pode perguntar aí, né, para o Rui, e no caso da 910, para a Bruna, que é a professora de português de vocês, tá bom? E lembrando que elas fazem parte dos 40% das atividades complementares, então elas têm que ser feitas, tá bom? Então tá bom. Vamos lá, Jussara? Começa? Hoje nada quer funcionar comigo, hoje está tudo ruim. Então, vamos lá. Primeiro, crianças, só aproveitando aí o que o Rui falou, calma, Gabriel, vou falar. A primeira coisa que eu queria abordar com vocês, com o turno da tarde, em especial, com relação à questão de participação, né, nas atividades, nas aulas e em tudo mais. Então, vocês vieram, não todos, né, mas eu vou falar do turno da tarde, com os vícios aí do ano de 2020, que como eu já falei outras vezes, inclusive nas minhas aulas, e já falei no grupo, já mandei áudio, não foi um plano que foi possível ser completamente organizado, e aí, diante disso, então, correu mais solto, vamos dizer assim. Mas esse ano não, esse ano o governo planejou, fez aí, né, o acordo com a Google for Education, disponibilizando aí a plataforma, né, da Google for Education, com todas as ferramentas, justamente para facilitar e para que possamos ter o maior número de aproveitamento. Vai atingir 100% dos alunos? Infelizmente não, a gente sabe que ainda assim vai ter alguns alunos que não vão conseguir utilizar essas ferramentas, mas é a maioria, no caso da nossa escola, da nossa realidade? Não, é a minoria. Posso dizer que menos de 10% que realmente não tem acesso, o restante tem. Pode não conseguir entrar todos os dias, em todas as aulas, mas
né, com o que eu já vi de vocês na sala de aula, vocês têm acesso, sim, mesmo que não consiga ser diário. Então, vamos aprender a utilizar as plataformas do governo e lembrando que as atividades todas serão avaliativas. Então, tudo, a aula é obrigatório participar? Não, você não é obrigado a participar da aula, mas depois vai vir uma atividade, depois vai vir uma prova. Como é que você vai fazer a atividade ou a prova se você não participou da aula? Ah, mas hoje eu não posso, minha internet caiu, meu celular. Aí tudo bem, mas você podendo, se programe para participar da aula. Tá? Então, hoje, respondendo Gabriel, nossa temática continua aí sendo mulheres, né? Semana passada a gente falou aí da história, né, das mulheres, falamos das mulheres na ciência, das mulheres na religião. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o feminismo, sobre violência contra a mulher, as mulheres no esporte, e o tema principal é o Islã, né, que é um tipo de poesia, que aí o Rui que vai explicar melhor, que é o que vocês vão trabalhar. Então, sobre o feminismo, aí a Poliana vai falar um pouquinho o que é o feminismo, e depois a gente passa para a Jennifer, para ela iniciar aí a apresentação. Então, boa tarde, meninos. Ressaltando o que a Jussara falou, esse ano está um pouquinho diferente em relação ao ano passado. A gente está bem mais articulado, mais organizado, com relação à avaliação e a forma de avaliar vocês. Então, ressaltando o que ela falou, a participação de vocês efetiva na execução das atividades do PET, atividades complementares, participação nos sábados letivos, eles vão ser todos avaliados, de alguma forma, vão ser todos avaliados. Então, por isso, eu ressalto a importância de vocês estarem participando das aulas dos professores no Google Meet, participando da realização das atividades e utilizando também as ferramentas do governo, que é o Conexão Escola, Conexão 2.0, que vocês vão ter que aprender a utilizar essa ferramenta e vai ser o nosso meio de comunicação oficial e também vai ser a forma de devolução das atividades de vocês para nós, professores. Então, não adianta a gente tentar fugir da realidade, querer utilizar outra ferramenta que não é essa, que a ferramenta oficial da Secretaria Estadual de Educação é o Conexão Escola. Então, todos os dias, a gente pede vocês para utilizarem um e-mail institucional e familiarizar com essa ferramenta para que vocês façam utilização disso e o tempo inteiro durante esse ensino remoto. Então, a temática do sábado letivo, a gente continua falando sobre as mulheres, porque são muitos assuntos que a gente aborda dentro desse tema mulher, porque é uma luta muito grande de nós mulheres para tentar vamos dizer assim, a gente ficar igual, não é igual, ficar em termos de igualdade entre todos. Então, eu queria falar um pouquinho que a gente tem um conceito deturpado da palavra feminismo. O feminismo, ele veio ter força na década de 1990, ele veio, é histórico, né? Mas ele veio ter força a partir desse feminismo, chamamos de feminismo contemporâneo. Ele começou na década de 1990 e alguns pontos foram destacados nessa parte do feminismo. As mulheres começaram com discurso de propriedade do corpo, as questões de gênero, porque há diferença salarial entre a mulher e o homem, as questões a propriedade do corpo, eu sou dono do meu corpo e tenho as minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras, que a gente viu falar muito, a gente ouve falar sobre isso. Então, e a questão central do corpo, ela sempre teve como termo principal. Por que ela teve como termo principal?
justamente porque a mulher antes, ou até hoje, ela era considerada, o seu corpo, ela não poderia usar uma roupa curta, não poderia usar um vestido mais colado, porque os homens começavam a criticar aquela mulher ou fazer falas machistas e falas de cunho sexual. E é bravo. Então, por isso que as mulheres, a gente, na década de 1990 e até hoje, a gente tem essa fala, meu corpo, minhas regras. Não é porque eu uso um shortinho curto, um vestido mais coladinho, que eu tenho que ser taxada como uma prostituta, como uma mulher que não respeita o seu esposo, como uma mulher que não respeita o seu namorado, que a gente tem que ter taxado sobre isso. Outra questão do feminismo é porque, nos tempos atuais, o feminismo, a feminista, aquela que deseja que a mulher tenha o salário igual do homem, aquela mulher que deseja chegar aonde ela quiser, ter a profissão que ela quiser, mesmo a profissão sendo mais masculina, ou aquela mulher que tem seu corpo e suas regras, a gente ainda ouve falar que as feministas são aquelas mulheres que saem nuas, aquelas mulheres que põem o seio para fora na hora que quer reivindicar alguma coisa, que você quer protestar contra o presidente ou contra algum sistema, ainda a gente tem essa visão. E essa visão a gente tem ainda até quando das próprias mulheres, elas olham torto para aquela mulher que é independente de ideias do seu esposo, do seu namorado, ela consegue pensar e raciocinar com sua própria cabeça, consegue opinar por algum assunto, e aquelas mulheres que utilizam qualquer roupa que ela quiser, ela pode vestir, e aquelas mulheres que lutam para que elas tenham o salário igual dos homens. Ainda na nossa sociedade, em pleno século XXI, nós mulheres, nós ainda somos taxadas desse tipo de feminista. E o feminismo não é isso, é uma luta muito grande. É um histórico. A Jussara falou semana passada sobre a luta da mulher para votar, todo o sistema histórico. Então, além disso, a gente entra dentro do número de violência contra a mulher, que é muito grande. E a disparidade também com relação ao mercado de trabalho, porque o homem, apesar de no serviço público não ser uma coisa normal, nas empresas privadas ainda é comum as mulheres ganhar menos que o homem. Então, são muitas causas que são chamadas de feminista. Então, esse termo feminista é histórico e é importante que não só as mulheres lutem por isso, é importante que os homens saibam o seu papel, o que eles têm que lutar para poder conseguir essa luta, tem que lutar junto com as mulheres. Então, por isso que é importante a gente estar abordando esse assunto. Vou passar um videozinho curtinho para vocês, falando sobre o que é o feminismo para vocês aí. Mana, para isso não é legal. E uma puxa outra, papo reto, na moral. Cabelo bem tradicional. Vem com meu liso, vem. Se você tem prova amanhã, ou na sua aula você não entendeu nada sobre... O momento que eu vou passar o vídeo para vocês é que travou um pouquinho, entrou em outro vídeo aí relacionado à minha área, à minha aula de biologia. Desculpe aí.
poder votar em 1897, depois de 21 anos de muita luta, muitos protestos e greves, não tem nada a ver com feminismo? Você consegue se imaginar vivendo em um mundo em que garotas são obrigadas a se casar? Isso era muito comum no passado e ainda hoje acontece em alguns países da Ásia Meridional e da África subsaariana. Antigamente, na época da sua bisavó ou avó, as mulheres tinham que continuar casadas mesmo que estivessem infelizes. Elas não podiam se separar, mesmo que o homem as traísse, porque ficariam mal faladas. Isso só mudou em 1977, quando a lei do divórcio foi aprovada. Ou seja, antes disso, mesmo que a mulher apanhasse do marido, nem procurar ajuda ou denunciar. Hoje, as coisas são diferentes. Em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que presta apoio àquelas que sofrem violência doméstica. Se você parar para pensar, foi há apenas 54 anos que a mulher passou a ter direito à herança e a requerer a guarda do próprio filho. Em relação aos estudos, durante muitos anos, as escolas para mulheres eram totalmente voltadas para o trabalho manual e doméstico. Garotas só puderam frequentar a faculdade a partir de 1879. E mesmo assim, elas sofriam preconceito. Até a época da Revolução Industrial, a mulher só podia ser dona de casa, não havia outra opção. Foi a partir deste período que ela começou a trabalhar em fábricas. Ainda assim, ela precisou da autorização do marido até 1962. Você pode viver em um ambiente de liberdade absoluta e ignorar essas conquistas. Você pode achar que tudo isso é vitimismo. Pode até se conformar em ganhar menos que os homens, apesar de ter o mesmo currículo, ou fingir que não te assusta o fato de que a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Se ainda assim você achar que toda essa história de feminismo é mimimi, é hora de dar replay no vídeo. Vocês viram como é que é importante não só as mulheres lutarem por essa causa feminista? Vocês estão observando isso? Vocês estão observando o quanto é importante uma luta histórica de nós mulheres para igualar o salário, para poder usar qualquer tipo de roupa, para ter qualquer tipo de profissão, mesmo que seja uma profissão dominada por homens. Vocês estão vendo, meninos e meninas, o quanto é importante a gente sensibilizar por essa causa e a gente dar voz a nós mulheres sobre isso. Vocês observaram isso? O quanto é importante a gente falar sobre esse tema feminista, falar sobre o termo mulher e sobre violência contra as mulheres e outros fatores, o quanto é importante nós mulheres termos representatividade e empoderamento, que é o nome que a gente utiliza aí para falar sobre mulher. Agora é a Jennifer, né, Jussara? Isso, agora é a Jennifer. Jennifer? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Eu vou colocar a sua apresentação, peraí. Tá, vou me apresentar aqui primeiro. Ligar a câmera, Jennifer, para os meninos te conhecerem. Oi, pessoal, eu sou a professora Jennifer, dou aula de Educação Física. Na Escola Doutor Reinaldo, eu estou só com os 9º anos, da sala 903 até a 910. E hoje eu vou estar apresentando para vocês um pouco da mulher no esporte, do histórico aí da mulher durante toda a jornada, desde da antiguidade até hoje, né, da luta dela para poder entrar também nas modalidades esportivas. Eu vou tirar a minha imagem agora para poder... Não, pode ficar com a sua imagem, não atrapalha, não. Não, mas eu me atrapalho. Aí vocês ouvem só a minha voz mesmo. Então, pessoal, o primeiro slide aí, mulheres no esporte. E a gente vai falar agora um pouco sobre a Grécia Antiga. E, assim, é quase nada antigo os esportes.
né? É mais ou menos de 776 antes de Cristo, que começou, né, as modalidades esportivas aí, que aconteciam em tréguas de guerras que acontecia na época. Aí o momento de trégua deles eram fazer atividades esportivas, isso lá na Grécia. E na Grécia, só os homens que poderiam participar dessas modalidades e dessa competição. As mulheres não podiam participar e nem assistir aos jogos. O único papel delas aí nas Olimpíadas, né, dos Jogos Antigos, era premiar os vencedores. Então, a gente já vem aí de muitos anos, né, tentando entrar, né, como esportistas. No próximo slide, né, durante todo esse tempo, 776 a.C., e até os Jogos da Era Moderna, que vem só em 1896, que foi criado aí por Barão de Coubertin, um francês, ele que fundou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que são como a gente, né, vê hoje em dia. Ainda nessa época, quantos anos depois, né, as mulheres ainda não participavam dos Jogos Olímpicos. Para o Barão de Coubertin, ele considerava a participação das mulheres nos Jogos que poderiam vulgarizar o espetáculo, porque as Olimpíadas, além das apresentações das modalidades, né, das competições, é um espetáculo à parte, né? Então, nessa época já, em 1896, já no século XX, as mulheres não participavam de modalidade nenhuma oficial, tanto no mundial, em Olimpíadas, em nada. Próximo slide. Em 1900, já na segunda edição dos Jogos Olímpicos, teve a primeira participação das mulheres aí. Só que elas só podiam disputar duas modalidades, que era o tênis e o golfe, porque eram modalidades individuais, não tinham contato físico. Só que também só mulheres com poder aquisitivo, da elite branca, da alta sociedade, que podia fazer parte desses jogos. Próximo, a gente vê um resumo aí dessa época de 1900, né, que foi a segunda edição dos Jogos Olímpicos, até 79, um resumo bem sucinto aí de como foi se dando o aumento da participação das mulheres. Os esportes que requeriam força física, contato, velocidade, não eram permitidos às mulheres. Porque no contexto social dessa época, né, a mulher tinha o papel de ser mãe, e essa condição não era compatível com esses esportes. Em 1941, houve um decreto que proibia as mulheres de participarem de diversas modalidades esportivas, como lutas, polo aquático e modalidades de longa distância. Tem até uma curiosidade, eu não me lembro o nome da atleta, mas numa competição de longa distância, que era a maratona de 42 quilômetros, essa mulher foi proibida de participar oficialmente. Aí, no dia seguinte da competição, ela fez esse percurso de 42 quilômetros para poder mostrar que a mulher seria capaz, sim, de fazer esse percurso, que não teria problema nenhum. Isso é só um cunho de curiosidade para vocês. Então, durante a ditadura militar, esse decreto foi ainda reeditado e proibida a participação das mulheres no futebol. Não quer dizer que as mulheres não jogavam. Elas jogavam. Só que, na época da ditadura, era escondido. Porque se a mulher fosse pega jogando futebol, ela era presa. Depois foi revogada, né, esse decreto, e entre 41 e 79, elas não poderiam participar, mas de uma série de modalidades, não. Pouquíssimas modalidades que elas participavam. Pode passar. Então, o futebol feminino veio a aparecer mesmo na década de 80.
que elas puderam competir, mas ainda não oficialmente. Mas mesmo assim, mesmo não podendo competir oficialmente, elas ainda jogavam. Mas aí elas já não eram presas mais por conta disso. Praticar esporte foi um ato subversivo por parte das mulheres. Elas tiveram que enfrentar realmente, assim como na política, na ciência, na literatura, no mercado de trabalho, foi uma luta, né, constante, vem sendo uma luta constante, para poder ela estar abrindo espaço aí, e não diferente, né, no esporte. E ainda hoje, há proibições em alguns lugares do mundo, e com restrição até de vestimenta, né, como, por exemplo, nos países da cultura árabe, tem até aí fotos de atletas aí, porque elas têm que utilizar, né, um vestuário, às vezes, até incômodo, para poder praticar o esporte. Próximo. E, né, gente, comecei falando para vocês que o histórico aí do esporte, né, das Olimpíadas, é de 776 a.C., nós fomos ter uma primeira participação de mulheres em Olimpíadas em 1900, e só agora, no ano de 2012, na edição, né, das Olimpíadas de Londres, que nós mulheres, né, as atletas, participaram em número quase igual aos homens, né, em todas as modalidades dos esportes. Tá? E nas Olimpíadas de Londres, oficialmente, nos deparamos com um número expressivo de mulheres participando em várias modalidades e sendo medalhistas, e com um número de participantes quase equânime entre homens e mulheres, né? E mais ainda no que diz respeito à mulher no esporte, como técnicas e treinadoras e cargos de diretoria, nós somos a minoria. Então, assim, nós ganhamos, sim, um espaço muito grande em competições, né? Hoje em dia, praticamente todas as modalidades esportivas, nós temos mulheres em modalidades esportivas oficiais, né? Em base e tudo, né? As mulheres já jogam, mas oficialmente quase todas as modalidades nós temos mulheres, não há restrições, principalmente aqui no Brasil. Porém, em cargos de técnica, de treinadora, de árbitro, de diretoria, nós somos, assim, uma minoria mesmo, né? Aí a gente tem uma foto da Emily, que é a ex-treinadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Hoje em dia é um homem o treinador, né? Então, assim, nessa categoria a gente ainda está tendo que crescer. Próximo slide. Aí, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês 10 brasileiras que fizeram história em esportes diversos, né? Só a título de curiosidade mesmo, porque se fosse falar assim, todos os feitos dessas atletas, a gente ia se prolongar demais. Mas aí a gente tem, primeiro, a Marister Bueno, que foi considerada o maior nome no tênis, e foi eleita em 2012 a melhor atleta da modalidade do século XX. Tem aí a fotinha dela, uma foto mais antiga. A segunda, pode passar. A segunda é a Marta, né? Eu acredito que a maioria de vocês conhece, né? Foi eleita 6 vezes melhor futebolista, jogadora de futebol do mundo, e a maior artilheira, com mais jogos, com mais gols em Copas do Mundo, mais até do que o Pelé. Próxima aí. Hortência. Gente, a Hortência foi uma jogadora, assim, espetacular de basquete, e não só dentro do basquete, mas ela assim, ela tem um histórico como pessoa e como esportista muito interessante. Ela é a maior pontuadora da história da Seleção Brasileira de Basquete. 6.160 pontos marcados em 127 partidas oficiais. Porque, se vocês não sabem, o basquete ele é por número de pontos. Esses pontos são a partir das cestas que são convertidas, né? Aí tem vários pontos aí, 1, 2, 3 pontos. E ela fez uma média de 24,9 pontos por partida, que já é 5 mundiais e 2 Olimpíadas. Ela foi, assim, um histórico do basquete no Brasil. E junto a ela,
Volta, por favor. Isso, a Magic Paula. E junto a ela, a Magic Paula, que também é uma jogadora de basquete. Do lado, né, da Hortência, fizeram história aí no basquete. Foi medalhista de prata em Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. A próxima, Maria Lenk. Ela foi a pioneira, né, na natação e como participação brasileira em Jogos Olímpicos. Hoje ela já é falecida, eu acho que ela faleceu em 2007, se eu não me engano, e ela nadou até bem idosa mesmo, dei uma foto dela quando ela era jovem. Foi a primeira mulher a participar de uma Olimpíada e pioneira aí da natação, Maria Lenk. A próxima, Mal Imagem, do atletismo. É o maior nome do atletismo feminino brasileiro. É até hoje a única medalhista de ouro no país em esportes individuais. A nossa cultura, né, de esporte só vê mesmo mais o atletismo em época de Olimpíadas. Mas, então, assim, às vezes a gente ouve pouco falar de atletas dessa modalidade. Mas ela é uma brasileira e é um nome, né, de medalha mesmo dentro do atletismo. Ela compete várias modalidades dentro do atletismo, tá, gente? Fabiana Murer, também do atletismo, foi campeã mundial e pan-americana e recordista brasileira e sul-americana no salto com vara. Ela também foi um fenômeno, né? Infelizmente teve algumas decaídas aí com o passar do tempo, mas é o nome mesmo em questão de medalha para o Brasil no atletismo. Próxima é uma duplinha aí muito legal, que é a Jaqueline Silva e a Sandra Pires. Elas são jogadoras de vôlei de praia. Elas, né, faziam dupla aí, são grandes campeãs do vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96. A Jaqueline e a Sandra formaram uma dupla quase imbatível. Nessa época aí das Olimpíadas, foram todos os jogos. Pode passar. Daiane dos Santos, que eu acredito que a maioria conhece, Daiane Garcia dos Santos. Ela é uma ex-ginasta, hoje ela já está aposentada também. Ela competiu em provas de ginástica artística e tem 9 medalhas de ouro em etapas de Copa do Mundo. Além de ter um salto na ginástica artística que tem o nome dela, que chama dos Santos, que é o duplo twist carpado. Ela inventou esse salto, né? Hoje ele já existe, né? Outras atletas já conseguem fazer, mas ela foi a pioneira desse salto aí. E a próxima, menos importante, eu fiz aqui, não em ranking de melhores atletas, tá, gente? É no geral mesmo. É a Rafaela Silva, que é uma judoca, campeã olímpica e mundial brasileira. Então, assim, dentro aí de várias modalidades, né, a gente poderia citar ainda muitas outras, né, fiz só um top 10 aí para vocês terem noção de que as mulheres têm um espaço e as mulheres brasileiras também já conquistaram esse espaço aí dentro do esporte. Ainda temos muito a acrescentar, né, mas aí já deu para perceber o quão antigo, né, é a busca da mulher para inserção, né, em vários âmbitos, seja ele na política, na ciência, na literatura, no mercado de trabalho, na sociedade em si, e não diferentemente no esporte. Aí eu até finalizo aí para vocês, né, com essa fala, que a mulher seja no esporte, na política, na ciência, na literatura, enfim, na sociedade, vem lutando pelo seu espaço, enfrentando preconceitos de gênero, na busca pela igualdade de salários e condições de trabalho, e já percebemos um imenso avanço, mas há muito ainda a ser conquistado. E termino ainda com uma frase da Hortência, que eu acho muito interessante, que ela falou isso em várias entrevistas e tudo: jogamos com a cabeça e, quando precisamos, com o coração. Porque muitas vezes a mulher foi vista como sexo frágil, principalmente em relação ao esporte, porque o coração mandava mais do que a razão, então a probabilidade de perder jogos era muito grande. E, na verdade, não, existe uma concentração ali muito grande, um treinamento muito grande, e se for preciso, joga com o coração sim, né?
porque a nossa luta diária aí não foi somente pela razão, mas foi pelo coração. Então, a minha apresentação sobre as mulheres no esporte é essa. Eu espero que tenha acrescentado para vocês aí, né? Existem muitas curiosidades acerca disso. Estou aqui à disposição de vocês, caso vocês queiram perguntar alguma coisa no privado. Depois eu já liberei esse material para vocês também lá no mural. Então, qualquer coisa que vocês quiserem saber, eu tiver, né, o conhecimento, se não tiver, busco também para poder orientar vocês. Tá joia, pessoal? Muito bom. Obrigada, Jennifer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Rui. Oi. Agora é você, então. Pessoal, tudo jóia? Eu vou falar para vocês sobre o slam e depois um pouquinho sobre a mulher na literatura brasileira, tá bom? Primeiro vamos começar com o slam. O slam é um campeonato de poesias faladas, né? É uma batalha de poesia, na realidade. A qual o poeta ele apresenta a sua poesia e ele é avaliado por um júri. Esse júri pode ser de 3, 4, 5 pessoas, pessoas assim que estiverem na hora e de repente podem ser cooptadas ali naquele momento. Esse júri, ele avalia a performance, o conteúdo daquele poeta naquele momento. Não é a questão de ser o melhor ou o pior, mas na realidade o slam ele é uma celebração da palavra, né? Aquele encontro ali em que pessoas expõem o seu pensamento através de uma poesia e ela é, digamos assim, julgada por aquilo. É uma celebração realmente das falas das pessoas que participam daquilo. Não é exatamente assim um esporte, né? É uma arte. Os poetas eles apresentam poesias autorais, né? Aí eles podem pegar uma parte assim como referência de algum poeta, algum cantor, mas a maioria delas tem que ser autoral, tem que ser dele, né? Essas poesias elas não são musicais, elas não têm nenhum tipo de instrumento. Pode haver sim uma manifestação da plateia, batendo palmas, indo com o ritmo ali, mas ela é totalmente amusical, não tem música. Também não tem nenhum tipo de adereço com elas, né? A pessoa ela não se maquia, ela não usa uma vestimenta diferenciada, é ela por ela. O slam ele pode ser ritmado, né? A palavra slam, aí para quem por acaso não souber, ela é de língua inglesa. A tradução literal seria mais ou menos uma batida ritmada. Né? E essa batida, na hora que o poeta estiver dando a sua fala, ela pode sofrer palmas também, né? Pode ser ritmada com as palmas. Ele pode cantar, mas, como eu falei, não pode trazer nenhum tipo de instrumento musical, não pode trazer nenhum tipo de figurino, não pode fazer nenhum tipo de gestual ali, ele tem que ser firme, apresentar aquilo que ele tiver que apresentar. O que é falado, né, nesse tipo de poesia? As pessoas elas aproximam a sua fala das causas sociais, né? Então, ela fala das suas angústias, a sua visão de mundo, o que ela vê no seu bairro, o que ela vê na sua rua, o que ela vê na sua cidade, no seu país, no mundo. Ali é o momento de expressão dele. E ele não é só avaliado por notas, mas sim pelo calor do público, né? Ou seja, ele tem que conquistar o público através da entonação dele, das palavras, cativar as pessoas através do emocional ali. Cantar baixo não tem problema, ele pode cantar, mas não agrada as pessoas, né? As pessoas querem ali uma certa mise-en-scène dele. Ele tem que cativar o público com a sua performance. A palavra é uma onomatopeia, né? O slam. Para quem por acaso não se lembra aí da 8ª série, o que é uma onomatopeia? É a grafia de ruídos, de sons que você coloca de forma escrita, tá bom? O slam é assim na língua inglesa. O nome surgiu nos Estados Unidos nos anos 80 e ele vem se espalhando pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira geral, né? Os temas das poesias, como eu falei, são sociais
elas são, digamos assim, um veículo propulsor das causas da população, por exemplo, negra, da população da periferia, da população indígena, né, da população LGBT, de causas políticas, de causas ambientais, das pessoas com deficiência. Na sua essência, ele se assemelha muito ao rap, né, que vocês com certeza conhecem bastante. Não na sonoridade, mas na forma, na entonação, como a poesia é declamada. Como eu falei, o slam ele se aproxima muito do pessoal, da visão de mundo pessoal da pessoa. Então ela pode falar de si mesma também, pode falar da sua dor, do amor, dos seus traumas, da família, das perdas. Mais ou menos esses temas são os mais comuns. Tá bom? Alguma dúvida aí do slam até agora? Não. Alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Vou falar um pouquinho agora sobre a mulher na literatura, né? Falar sobre as mulheres na literatura e na poesia é um assunto assim muito amplo, né? A gente precisaria assim do ano inteiro para falar sobre isso. As mulheres aqui no Brasil sempre produziram vários textos literários. O que acontece é que ao longo da história as obras foram ignoradas e durante muito tempo deixadas de lado. Não se dava importância ao que a mulher tinha para dizer. Na Europa, por exemplo, as mulheres que escreviam, elas tinham que escrever sob pseudônimos masculinos. Né? Vocês vejam que coisa terrível. Aqui no Brasil, elas sempre contribuíram muito com seus escritos para a formação literária do nosso país. O problema é que muito dessa produção se encontra ausente e completamente desconhecida da história da literatura, desconhecida dos leitores nós, né? A história tem mostrado, gente, ao longo dela, a presença muito grande da mulher nas letras. Mas é claro que elas viveram sempre, até no mundo da literatura, sob muita discriminação, né? Muita opressão, sem direitos, inclusive até o da educação. Para vocês terem uma ideia, a primeira legislação que autorizava a abertura de escolas femininas no Brasil, ela é de 1827. Né? Até então não se tinha conhecimento de escritoras brasileiras antes desse período. Raríssimas exceções. Né? Tem uma mulher chamada Ângela do Amaral Rangel, foi a primeira a publicar os seus versos aqui no Brasil antes de 1822. Ela foi a primeira. E provavelmente essa mulher, ela, naquele momento, foi a única. Pouca coisa se conhece sobre a história feminina na literatura até esse momento. Desse período, as mulheres se destacavam, por exemplo, elas tinham, né, na educação, professores particulares. Os professores iam na casa dos pais dar aula para as meninas, né? Eram nas residências mesmo. Mas outras mulheres também desse período, gente, nós estamos falando aqui de coisa do século XVIII para o XIX, tá bom? Nós tivemos figuras destacadas. Para quem tiver mais interesse aí, eu destaco um livro de uma professora minha da Faculdade de Letras da UFMG, uma professora chamada Constância Lima, que escreveu um livro muito interessante, muito bacana mesmo, chamado Feminismo e Literatura no Brasil. Quem tiver interesse, pesquisa aí, procure conhecer, porque ele é muito bom e a professora Constância, ela é ótima. Eu tive essa felicidade de trabalhar com ela no meu tempo de faculdade. Algumas mulheres aí desse período, né, século XIX ali, tiveram uma certa relevância na história da literatura. Vou só citar alguns nomes aqui para vocês, por acaso, quiserem correr atrás, conhecer o trabalho delas, tá bom? Bárbara Eliodora, Beatriz Francisca de Assis, Maria Josefa Barreto, Delfina Benigna e várias outras aí foram mulheres bem relevantes na história inicial da literatura feminina no Brasil. Bom, nessa época a educação da mulherada era voltada para o lar, né? A mulher ela não tinha muito o que falar, não. Mas surgiu uma mulher muito interessante dessa época também, chamada Nísia Floresta. Essa foi talvez a primeira mulher feminista na literatura brasileira. Ela escreveu um livro chamado Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Esse livro foi publicado em 1832. Nise
talvez tenha sido a grande referência da mulher, sendo a primeira a tratar dos direitos das mulheres à instrução e ao trabalho. Eu vou falar um pouco agora para vocês sobre as mulheres na Academia Brasileira de Letras, né? A academia foi fundada por um grupo de intelectuais, 40 ao total, né? No ano de 1897. Ou seja, ela é composta por 40 cadeiras. A primeira mulher a se candidatar a uma vaga na academia foi uma mulher chamada Amélia Carolina de Freitas, no ano de 1930. Ela escreveu um livro muito interessante chamado Alcione, Açucena e Jeanette, além de outros, né? Só que a candidatura dela nesse ano, 1930, não foi aceita. E qual foi o motivo? Havia uma cláusula, né, que dizia que as mulheres não podiam ser eleitas para a academia. É claro, ela foi recusada. Em 1970, uma outra escritora brasileira chamada Diná Silveira de Queiroz, ela também tenta a sua candidatura nessa mesma agremiação, a Academia Brasileira de Letras. Ela também foi vetada. Só que ela não aceitou os argumentos. Ela fez uma campanha enorme na época para acabar com essa discriminação na Academia Brasileira de Letras, né, para acabar com a cláusula que não permitia a aceitação das mulheres. E em 1977, essa cláusula acabou. E nesse mesmo ano, a escritora Raquel de Queiroz, ela se candidatou à vaga. E ela foi a primeira mulher a ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ela foi eleita em 1977. De lá para cá, acreditem se quiser, foram só 8 mulheres que conseguiram cadeira na Academia Brasileira de Letras. E a segunda a conseguir essa cadeira, né, foi a própria Diná Silveira de Queiroz, que foi a primeira a se rebelar contra a discriminação, a cláusula que não permitia que a mulher fosse aceita. E desde 77 agora, como eu falei, foram 8 mulheres só que conseguiram. A Raquel de Queiroz, a Diná Silveira de Queiroz, Diná Silveira, né, Zélia Gattai, Lígia Fagundes Telles, Nelly da Pinhon. A Nelly da Pinhon, ela tem um detalhe, ela foi a primeira a ocupar, a primeira mulher a ocupar a cadeira de presidente da academia, né? E mais outras mulheres, Ana Maria Machado, Cleonice Berardinelli e Rosisca Darcy foram as outras mulheres que foram eleitas para a Academia Brasileira de Letras. Olha aí, moçada, ao longo da história, né, as mulheres estão aí vivendo muita opressão, muita submissão, né? O patriarcalismo está aí, a dominação masculina, o machismo, tudo isso está aí na nossa sociedade, está no mundo literário também, né? Mas a mulher, apesar de toda forma de violência física, moral, de todo o sufoco que elas sofrem, elas saíram e estão aí alcançando o mundo, né? Eu vou falar para vocês agora de uma mulher muito especial, uma mulher chamada Carolina de Jesus. Ela era uma mineira, né, pobre, mulher negra. Ela foi para São Paulo, foi morar numa favela em São Paulo, e ela era catadora de papel. E durante muito tempo ela foi catando o papel, e o papel que ela conseguia catando, ela foi escrevendo ali o seu pensamento, crônicas diárias, né? O detalhe é que essa escrita dela se tornou um livro, se chama Quarto de Despejo. E ela, para vocês terem uma ideia, esse livro foi publicado, hoje está publicado em vários países do mundo, e ele já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Tá? Se por acaso vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dela, Carolina Maria de Jesus. E eu vou finalizar com uma frase dela, que está justamente nesse livro, Quarto do Despejo. Ela diz assim: mas eu sou forte, não deixo nada impressionar-me profundamente, não me abato. Bom, mais ou menos é isso aí. Alguma dúvida aí até agora? Alguma pergunta, algum questionamento? Algum questionamento, pessoal? Vocês estão vivos?
Onde eu tô. Então fala aí, deixa eu ouvir a vozinha de vocês, que vocês não falam e a gente fica na dúvida se vocês estão vivos. Eles estão comentando muito no chat, só que no chat não dá para o professor responder ao mesmo tempo, né? Melhor falando. Pois é. Alguém aí, gente, alguma dúvida? À disposição. Se não quiser perguntar agora, pode usar lá o privado, fica a critério. Eu não tenho, não. Então tá bom. É isso aí, Ju. Obrigadão, então, Rui. Agora é o Otávio, não é? Otávio? Sim, sou eu. Tô vivo aqui também. É porque demora a clicar Dá no delay, botão. né? É. Vou apresentar aqui, só um minutinho. Estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Beleza. Sim. Bom, eu sou o Otávio, professor de matemática de vocês. Eu não vou ligar minha câmera, não, porque eu estou com uma luz forte da janela e impede que vocês consigam me ver. Bom, eu até tentei colocar um fundo aqui, mas eu desapareço, porque o fundo desaparece também tudo que é branco, né? E eu sou muito branco, então paciência. Vamos lá. A apresentação vai ser sobre tristes números do feminicídio, né? Primeira coisa, né? O que é o feminicídio? Graças a Deus. Ufa. O feminicídio é um termo, Oi, desliga o crime de microfone. ódio baseado no gênero, amplamente definido como o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou aversão ao gênero da vítima, né? Que é o caso da misoginia. Mas as definições variam dependendo do contexto cultural, né? Para a gente, o contexto geral é esse, né? O assassinato de mulheres é chamado de feminicídio. Bom, eu peguei vários dados na internet e são dados assim, a maior parte são de 2019. Esses gráficos já estavam prontos. Então, por exemplo, em 2019, o estado que liderava o maior número de inquéritos de feminicídio, ou seja, de processos que envolviam feminicídio, a morte de mulheres, o estado de São Paulo liderava, né, 1.294 processos em um ano. Isso são processos em andamento. Isso não considera coisas que aconteceram e o processo ainda não começou, às vezes está colhendo depoimento ainda dos envolvidos, então essas coisas demoram um pouco, né? Então pode ser que esse número tenha sido muito maior, mas assim, os processos que aconteceram até em 31 de dezembro de 2019 eram 1.294 somente no estado de São Paulo. Minas Gerais ocupa o segundo lugar, né? São 576 inquéritos, tá? Depois seguido pelo Ceará, né, 467, Amazonas, 294, Paraná, 292, Alagoas, 282. Depois eu vou disponibilizar a apresentação, vocês podem ver os gráficos com mais detalhes, né? Roraima é o que menos tem inquérito. Só que nesse gráfico de inquérito, não considera também o volume da população, né? A gente não está falando de inquérito por quantidade de habitantes, né? São os inquéritos que aquele estado atingiu. Então, por exemplo, São Paulo deve ter o quê? 3 vezes a população de Minas Gerais, por exemplo. Vamos imaginar que seja, né? Não estou recordando o valor certo, mas olha só para você ver, o número de São Paulo é relativamente pequeno perto de Minas Gerais. Se Minas Gerais tem 20 milhões, né? Vamos colocar 20 milhões de pessoas e São Paulo tem 60 milhões, o nosso número está pequeno. Na verdade, o nosso número está alto, perto da quantidade de pessoas. Ele tinha que ser, na verdade, o número de São Paulo tinha que ser 3 vezes maior do que o de Minas Gerais.
Tinha que ser lá na casa dos 1.600 inquéritos. Então, na verdade, Minas Gerais está com uma quantidade muito alta em 2019, claro, de feminicídios, né, de inquéritos relacionados ao feminicídio. Bom, continuando a apresentação, o feminicídio no Brasil, né? Minas Gerais, aí, em 2018, foi o campeão em porcentagem, perto da quantidade de pessoas, né? Quantidade de habitantes do estado, né? Ele chegou a liderar aí mesmo o ranking, né? Você vê que não tem nenhum maior que 157. Então, é preocupante aqui em Minas essa situação. Alguns dados a gente encontra maior quantidade de São Paulo, mas são gráficos interessantes assim, e que acaba sendo estendido para todo o Brasil. Né? Estatística é isso, né? Você pega um grupo e tenta imaginar que esse grupo pode representar a totalidade. É igual faz pesquisa presidencial, por exemplo, de prefeito, sei lá. Você não pergunta todas as pessoas que votam em quem que elas vão votar. Você pergunta um grupo aí de 2, 3 mil pessoas e supõe que aquele resultado pode acontecer para tudo com margem de erro. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos supor que tudo isso serve para o Brasil. A maior quantidade dos crimes, né, de feminicídio ocorrem à noite, né, são 34,7%. Né, considera-se à noite aí até as 23 horas, né? Daí para frente seria madrugada, até às 6 da manhã. Olha para você ver, na madrugada, 21,9%. Então, depois que o sol se põe, né, de 18 horas até 6 horas da manhã, mais da metade dos crimes de feminicídio acontece nesse horário, acontece na escuridão. Não sei por que isso. Talvez, será que é porque as pessoas trabalham durante o dia e chegam em casa que vai conversar, às vezes rola uma briga e talvez, né, acontece esse tipo de coisa. Mas esse é o horário que acontece maior número de feminicídios, né? Então, uma situação bem complexa. E normalmente, isso é importante, que nessa reportagem que eu tirei esse gráfico, a informação, né, o contexto da reportagem ainda dizia que normalmente os crimes que acontecem à noite são descobertos só durante o dia. Eles não são relatados ainda à noite, são relatados durante o dia. E aí, na hora da perícia, que descobre que a morte aconteceu à noite. Situação bem complicada, né? Como, quando e onde as mulheres são assassinadas, né? 2 em cada 3 feminicídios aconteceram na residência da vítima. Então, ocorre na residência da pessoa. Aí tem alguns aí, por exemplo, acontecem 5% em estabelecimentos públicos, casa do réu, né, que é a pessoa que cometeu o assassinato, casa de terceiros, 3% na casa de terceiro, 3% na casa do réu. No trajeto da vítima, né, indo para casa, né, saiu do serviço, está indo para casa, ou, né, um caminho que ela passe sempre, 3% acontece nesse trajeto. No carro, 2%. Local ermo, né, ruas desertas, 2%. Hotel e similares, hotel, pousada, 1%, e não consta a localização, né? Não consta nesse gráfico 4%. Mas o que é importante ressaltar é que a maior parte morre em casa, né? E isso é muito grave, porque a violência, ela, em sua maior parte, ela é doméstica. Por isso que já vem até o termo, né? Violência doméstica, porque acontece dentro da casa da vítima. Isso é muito complicado. Bom, gráfico. Vítimas de feminicídio por vínculo com o autor. Né? Isso aí foi um produto feito pelo governo, né? Pelo governo federal. E se refere aos anos de 2017 e 2018. 88,8%, quase que a totalidade, acontece né, com companheiro ou ex-companheiro, né? Marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, tá? Até
pode-se dizer, né, às vezes uma mulher mora com um amigo, pode acontecer também, né, não é o porquê. Parente, 1,3 acontece com parente, né, pai, irmão, né? Conhecido pode ser vizinho, né, 0,5% conhecido, e outro vínculo, 9,4%. Outro vínculo é desconhecido mesmo, sei lá, pegou um Uber e aconteceu esse feminicídio no Uber, né? O cara do Uber é desconhecido. Então, mas o que é importante dizer é que a maior parte, gente, é fruto de relacionamentos abusivos, né? Que normalmente, né, para esse caso, o homem quer impor sobre a mulher, quer impor o jeito de vestir, aonde trabalha, o ciúme exagerado, né? Aquele ciúme que não pode ver a mulher conversar com um cara que vende fruta lá no sacolão. Às vezes ela está perguntando lá quanto que é o quilo de alguma coisa, e o cara já sente que aquilo ali já é uma traição, né? Tem gente que chega a ser neurótico a esse ponto, e não pode ser assim, né? As pessoas têm liberdade, ninguém é dono de ninguém. E esses assuntos que eu falei são os maiores motivos por que acontece feminicídio, porque na hora de uma briga, as coisas vão esquentando e aí acaba partindo para agressão. O homem, por ter mais força que a mulher, né, qualquer coisa que faz já pode até matá-la, não que esteja certo. Agredir uma mulher não está certo, isso aí está erradíssimo, tanto por parte da mulher quanto por parte do homem. A mulher não deve agredir o homem, nem o homem agredir a mulher. Conversas, relacionamentos têm que ser resolvidos de forma passiva, né? De forma pacífica, na verdade, né? De forma harmoniosa, que haja paz. Então, normalmente, as pessoas esquentam muito a cabeça, vai lá e, né, faz bobagem, acontece, acaba com a vida de uma pessoa e acaba com a própria vida, porque vai parar numa cadeia. E, né, as consequências, normalmente, para quem comete esses crimes dentro da cadeia não são boas, né? A pessoa, às vezes, não sai, né? Sai morta, né? Mas não sai porque cumpriu pena, né? Acontece isso muito. E no ranking mundial, o feminicídio, né, aí no Brasil, ele apresenta o 5º maior número de mulheres mortas. Olha para você ver, primeiro nós temos El Salvador, segundo Colômbia, terceiro Guatemala, quarto, né, a Federação Russa, e o 5º Brasil. E olha que o Brasil não é um país extremista com relação a questões culturais em relação à mulher, né? Que não tem aquela cultura religiosa que a mulher tem que ser isso, aquilo. O Brasil é um país muito mais livre que outros países, e nós ocupamos o 5º lugar, e não deveria, né? O Brasil é um país muito diverso, isso não poderia acontecer aqui, não poderia acontecer em lugar nenhum do mundo, mas pela nossa cultura, né? Pela nossa aceitação, né? A gente está se mostrando bem contrário do que somos. Tá? Então, no mais, é isso aí. Queria apresentar para vocês aí um parâmetro geral, como que são os números aí em relação ao feminicídio. E vocês conseguem ver que não é uma situação fácil, né, gente? Precisa muito de conscientização nessa área, de muito estudo, tá? Tanto que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui com vocês é um trabalho também de conscientização, né? É um trabalho a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque vocês vão ser multiplicadores, né, dessas ações, né, que a gente está comentando, que vocês também podem criar para poder reduzir o feminicídio. É uma conscientização em vocês mesmo. Né? Se a coisa está ficando feia no relacionamento, é melhor contar para alguém, é melhor terminar. Né? É melhor terminar do que perder a vida, né, gente? Mas façam isso com sabedoria, né? Se sofreu alguma violência, entre em contato com a polícia, né? Dê queixa. Rapidinho já vai ter ordem de restrição, né? A pessoa não vai poder chegar, vai ter que ficar a tantos metros de você. Então, isso tudo é importante. Vocês têm que saber quais são os direitos de vocês, tanto as meninas quanto os meninos.
tá bom? Então, no mais, é só. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Professor, eu só acho que é pertinente a gente falar que, em alguns casos, as mulheres chegam a terminar esses relacionamentos que se tornaram abusivos, e mesmo assim seus companheiros acreditam que elas não estavam nesse direito e acabam as matando por ter dado um fim nesse relacionamento. Sim, por isso, às vezes, é melhor você comentar com alguém, né? Você ir à polícia, dar queixa, falar, olha, eu tô dando queixa aqui, porque, né, a pessoa que eu estava com ela não é muito legal, não. A pessoa está, né, me agredindo, né, mesmo que seja moralmente, mas é uma agressão, né? E eu estou com medo, e eu preciso terminar esse relacionamento. E aí você vai ter que, né, entrar com um processo para poder ter essa ordem de rescisão. Lógico que isso não impede, né, do homem chegar próximo à mulher e cometer o crime. Claro que não, mas também é uma situação muito complexa, né? A mulher tem que usar ali da inteligência mesmo, às vezes, e que é muito ruim, né, gente? Isso é péssimo, né? Você tem que fugir de alguém, é péssimo. Mas, assim, se for a única solução, o importante é viver. O importante é viver. Então você sai, né, e some, entre aspas, né, some, né, e vai para a casa de um parente mais longe, alguma coisa, né? O que eu acho importante é não morrer, mas sempre dar a queixa na polícia e entrar com o processo, se for o caso, isso tudo é muito importante. Até mesmo porque às vezes a pessoa nem tem intenção de fazer nada, mas assim, ou tem, mas porque teve aquela motivação policial, a pessoa já fica assim, opa, não vou mexer não, deixa para lá. Pode falar, Jennifer, você levantou a mão. É interessante falar também, porque na verdade são assuntos que casam entre si, né? Que é o feminicídio e a violência doméstica, porque o feminicídio em si é assassinar mulheres, grosseiramente falando, por ser mulheres, né? É questão do gênero aí. E dentro disso vem a questão da violência doméstica, né? Que é o que você está falando aí, sobre, né, relacionamentos abusivos e tal, porque realmente a frieza do feminicídio é esse fato das mulheres morrerem por ocuparem o lugar de mulheres, né? Esse aí já é o meu assunto. E se você me permite, Otávio, pode. Eu até posso começar, pode ser? Começar aí. Só algum aluno quer completar alguma coisa, perguntar alguma coisa? É porque eu penso o seguinte, quando uma mulher ela dá a queixa na polícia, ultimamente eles não estão tão preocupados com isso igual, sabe? Tipo, a gente dá a queixa lá na polícia, aí ele só faz um boletim de ocorrência e fica por isso. A queixa na polícia, como não teve nenhum ato, entre aspas, criminoso, você está dando queixa, não tem flagrante, não tem nada, a polícia realmente não vai lá prender a pessoa porque você denunciou. Realmente, isso não vai acontecer. Mas aí você tem que procurar, né, o Ministério Público, caso você não tenha condições de pagar um advogado, procura o Ministério Público, você vai entrar com o processo através do defensor público, ou do seu advogado, e aí sim vai dar andamento no processo. Não é uma coisa simples, não, mas né, pode ser que dê certo, né? Porque é uma situação complicada, né, gente? É um beco assim, quase que sem saída. Por isso que o importante é conscientizar. Vou passar a palavra para a professora Letícia, e aí seguimos. Desculpa ter entrado alguma coisa aí no seu tema, Letícia. Sem problema. Nós estamos aqui, todos nós falamos do mesmo assunto, né, pessoal? Eu quero me apresentar. Eu vi aqui no chat alguns alunos perguntando. Eu sou professora Letícia, sou professora de inglês, trabalho com todas as turmas de manhã e somente 2 turmas do 9º ano à tarde, a 909 e a 910. Então, pode ser que o aluno que perguntou aí quem sou eu, talvez não seja meu aluno de inglês, né? Eu já tive algumas aulinhas com os meninos no Meet dessas turmas que eu dou aula, e dando sequência, né, ao assunto aí tão importante, né, de ser debatido, que é a violência contra a mulher, né? O professor passou a estatística e eu quero
apresentar aqui para vocês, em relação ao feminicídio, né? Em relação, como a aluna comentou aí, a violência exatamente por ser mulher, né? Então, eu quero que vocês me falem. Foi a professora Jennifer que comentou. Eu estou tentando compartilhar, Poli. Você também está tentando compartilhar? Apareceu aqui, Poliano está compartilhando? Compartilhar, mas parece que não, como você me enviou no WhatsApp, ele não abre no meu computador. Eu tento baixar, mas não consigo baixar no meu computador. Tá. Pode deixar, eu baixei ele aqui. Uma guia, eu acho que você entra aqui, ó, no compartilhar, aí vai aparecer uma guia, esqueci a outra palavra. Aí você clica. Não, eu já salvei ele aqui. Eu vou ver se eu consigo compartilhar. Eu já deixei ele hoje todo no jeito. Vou tentar. Você já saiu do seu compartilhamento? Já saí, sim. Então, apareceu a tela aí que eu estou compartilhando? Ainda não. Você está apresentando para todos, mas não apareceu. Tá. Apareceu uma tela só falando isso. Tá, peraí que ele já vai. Pode falar, Vitória, enquanto a Letícia está abrindo a tela. Vitória? Era só essa dúvida só que eu tinha. Essa gente já está abrindo aqui. Eu já deixei tudo no jeito, mas essa internet minha hoje está uma benção. Toda hora fica carregando demais. Agora vai. Pessoal, enquanto está carregando aqui, eu quero introduzir o tema. E aí, em relação ao feminicídio, né, que vai ser o meu assunto principal, eu vou passar para vocês um vídeo que ele fala muito exatamente o significado, né, de feminicídio, e vai passar também algumas cenas, infelizmente, né, corriqueiras em relação à violência doméstica, que foi o que o professor estava falando em relação aos dados apresentados, né, e um dos vídeos ele retrata exatamente isso, em relação à postura que a mulher ela é sujeita àquilo, né? Não sujeitar em relação a não conseguir romper aquilo, em relação mesmo às dificuldades que acontecem para romper com todo